Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Natália, boa noite, Eric, Jordan e todos, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, Davi também, Juliane também, Gabriela. Senhores, nesse nosso encontro de hoje, nós conversaremos, né? O Eric, acho que esqueci de dizer boa noite, e o Gustavo também. Conversaremos a respeito de jornada de trabalho, né? Fiz algumas considerações antes de a gente iniciar a nossa gravação e vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Eu sei que vocês tiveram a disciplina de legislação trabalhista e o nosso foco, o nosso enfoque aqui é dar uma revisada de uma forma sucinta para a questão dos cálculos periciais, né? A gente, na aula passada, puxou já o assunto da prática trabalhista, eu leciono a disciplina de prática trabalhista, e vamos conversar um pouco a respeito de jornada de trabalho. Esse material, eu disponibilizei para vocês. O material em si, ele é bem completo, tá? Ele é bem completo. A gente vai ter o material completo e depois, em seguida, né, eu vou deixar um exercício para a gente trabalhar. Então, aqui eu tenho, né, o que corresponde à jornada de trabalho. Então, eu tenho a jornada de trabalho, eu tenho a questão do momento em prontidão, eu tenho sobreaviso, né, eu tenho o tempo à disposição, eu tenho várias situações aqui, tudo que engloba, né, o assunto jornada de trabalho. Então, vamos lá. A súmula, trouxe alguma informação aqui, né, a súmula 118 do TST, a respeito das horas extras, diz assim, ó, os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Aqui ele diz assim, né, o cara está indo, beleza, pode ir, Natália, fica à vontade. Aqui ele menciona, né, que se você teve um intervalo, você vai dando vários intervalos, isso ali vai ser considerado, né, como horas que ele vai, sim, ter direito a receber. Quanto ao tempo despendido pelo empregado para ir da empresa ao local definitivo, com a lei, né, esse deixou de ser considerado como jornada de trabalho, mesmo se ultrapassar 10 minutos diários. O que acontecia, né? A legislação, aqui eu acho que o material tem que até dar uma olhada num outro ponto, que é a respeito dos acidentes, tá? Quando que é considerado acidente de trabalho ou não, porque teve uma alteração e depois houve um novo entendimento, tá? O que acontecia antes da reforma trabalhista? A pessoa vai trabalhar na empresa, né? Só que daí ele para dar entrada na empresa, ele tem que andar, e às vezes a empresa é enorme, você pensa naquelas indústrias, né? Então o cara tem que andar um monte até chegar lá no local, que é o local de trabalho, se arrumar, para daí bater o ponto. Então o que eles entendem? Eles dizem assim, olha, a pessoa passou da portaria, aí imagina que o cara tem que circular um monte até chegar ao local de trabalho dele para ter, né, para bater, fazer a digital dele, né, para, digamos, que seja por biometria, que nem, por exemplo, aqui na faculdade, que é biometria. Esse período, né, ele diz ali, ó, deixou de ser considerado como jornada de trabalho. Antes era considerado jornada de trabalho, tá? E aqui ele diz, ó, mesmo se ultrapassar 10 minutos diários, né, aqueles 5 minutinhos para ir, mais 5 minutinhos, mesmo que passe desses 5 minutinhos, né, então diz assim, ó, passou a estabelecer que o tempo despendido pelo empregado desde a residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para seu turno caminhando a qualquer tempo de trabalho, inclusive por não ser tempo à disposição do empregador. Então deixou de ser, tá? Aqui a gente cobrava e pedia, né, nas trabalhistas, o tempo que ele levava, né, até chegar ali, até ele efetivamente, né, desde que passou da portaria. Também, né, a reforma trabalhista, ela trouxe o fim da hora in itinere, que ocorria quando a empresa estava situada em local de difícil acesso, ou o trajeto não possui serviço público de transporte e o empregador fornecesse a condução, deixando, portanto, ser considerado como cômputo da jornada de trabalho e tempo despendido pelo empregado nos percursos casa-trabalho, trabalho-casa. Essa situação é o seguinte, digamos que a pessoa vai lá e monta uma empresa numa cidade pequenininha, a gente tem várias cidades pequenas aqui na região, e daí não tem ônibus para a pessoa chegar naquele horário.
A gente tem, inclusive, empresas grandes aqui, né, que elas buscam os funcionários, então eles vão passando e vão buscando os funcionários para levar para dentro da empresa. A mesma lógica aqui. Então, assim, não tem ônibus de linha que a pessoa pudesse ir. A empresa, como ela precisa de funcionários, ela tem o serviço dela de transporte. O que os advogados peticionavam, né? Isso é um tempo que o empregado está à disposição do empregador, né? Se o cara, né, o cara que montou uma empresa afastada. Então, se cobrava essas horas, né, em itinerário, tipo, no itinerário, né, nesse deslocamento. É claro, eu preciso comentar com vocês algo importante, se bem que agora, 2017, 2021, já está dando quase os 5 anos, né? Muitas situações que a gente tem, porque às vezes a pessoa fala assim, professor, né, por exemplo, a gente está tendo nosso encontro hoje, aí você verifica e diz assim, a reforma trabalhista acabou com isso, ok? Só que, digamos que a pessoa tivesse trabalhado, né, num período anterior e que ele não está prescrito. Como a gente está passando, né, o tempo, eu consigo voltar 5 anos atrás. Então a gente já tá na estica, vai chegar num ponto que não vai ter mais. Mas assim, para vocês entenderem a questão das normas, a partir de 2017 não vale mais. O que é anterior valia. Então, aquele período anterior, o cara poderia pleitear ou questionar. É o que acontece com um outro tipo aqui, que é a questão do intervalo dentro da jornada de trabalho. Então, aquele intervalo de almoço. Se o funcionário ele faz um intervalo menor do que 1 hora, o entendimento antes da reforma é um e posterior à reforma é outro, né? A legislação mudou. O que acontece? Numa ação trabalhista, eu tenho o cálculo das horas, digamos que foram suprimidas, do intervalo que foi suprimido, do almoço antes da reforma e depois da reforma. Então, ele aparece na reclamatória trabalhista. Claro que lembrando, né, como a gente está passando o tempo, tudo isso aqui vai chegar num patamar, a gente sempre retorna 5 anos, já estamos em 2021, vai chegar num momento que retornou os 5 anos né, não, hoje já está trabalhando com outra legislação já. Beleza, como é que é a duração do trabalho? A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não pode exceder 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Aí diz, parágrafo 1º, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então, assim, a legislação, ela trouxe bem claro, tem duas situações. Eu tenho algo que é chamado de horário britânico, né? Britânico, porque os ingleses são bem pontuais, né? E a Justiça do Trabalho, quando tinha as ações trabalhistas, e o funcionário, tipo, todo dia, ele sai bem direitinho no horário, tipo, 22 em ponto, 22 em ponto, 22 em ponto. É para entrar às 19, entre as 19 horas em ponto. Não muda nem um horário, um minuto, nem mais, nem menos. E assim, né, o muito próximo durante toda a contratualidade. O que a Justiça do Trabalho entende, né? Ela entende que esse horário britânico tão exato não era possível o funcionário fazer, porque não é possível que nunca errava. Então, deve ter havido alguma manipulação, alguma coisa da jornada, e ele simplesmente desconsiderava o horário, ou desconsidera, né, o horário quando é tido como horário britânico. Então, assim, o que é o entendimento normal? É um entendimento normal que você pode, talvez, um dia chegar uns 2 minutinhos a mais, 2 minutinhos a menos, né, mais cedo ou mais tarde, né? Isso está dentro da normalidade. Por quê? Porque o cara olhou o relógio ou está chegando lá na empresa, acaba dando, né, antecipando ali uns 3 minutinhos. O cara não precisa ficar olhando o relógio até dar o horário para bater, beleza? Chegou, bateu o ponto, né? Falei da biometria, porque eu jeito de biometria, mas fosse aqueles antigos, né? Para fazer o registro, ok? O que se entende? Até 5 minutos antes, ou até 5 minutos, né, passando os minutos, para dar no máximo 10 horas, isso não é considerado hora extra, tá? O cara não vai chegar lá e fazer as contas para dizer assim, trabalhei 3 minutos a mais um dia, trabalhei 4 minutos a mais, trabalhei 7 minutos a mais. Não, isso é considerado dentro da normalidade, tá? Agora, se exceder os 10 minutos, aí beleza, daí a gente já começa a pensar numa jornada extraordinária. Aí diz lá, ó, a súmula do TST 366, diz ali, ó, registro de horas, minutos que antecedem e sucedem a jornada. Nova redação. Não serão descontadas, nem computadas como jornada extraordinária,
as variações de horário do registro de ponto não excedem, né? Não excedentes, perdão, de 5 minutos, observado o limite máximo de 10. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo. Aí daí considera como extra tudo, tá? Aí não vai descontar esses minutinhos, vai considerar tudo, se passar dos 10 minutos diários, tá? Pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, seja para troca de uniforme, seja para o que for. O cara ultrapassou o tempo, tá? Então aqui a súmula eles quiseram justamente dizer, porque daí o quê? Tem aquela enxurrada de ações e dizer, não, é o empregado, ele estava só comendo um lanchezinho. Não, o cara diz, ó, passou do horário, né, vai ter que pagar. Agora, a gente falou um pouco sobre a jornada, vai falar sobre outros tipos de jornada, né? Agora, a respeito do sobreaviso. O que é o sobreaviso? Ele está lá no artigo 244, parágrafo 2º. Considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento a ser chamado para serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. Né? Para todos os efeitos, serão consideradas a razão de 1/3 do salário normal. Então, assim, a pessoa ele não está trabalhando efetivamente, o cara está em casa. Ele está em casa, né? Ó, lembra, ele está em casa, vai ver outra situação, mas aqui ele está em sobreaviso. O que é o sobreaviso e qual que é a grande preocupação? É o tal do celular da empresa, tá? É o tal do celular da empresa, ou até o seu celular mesmo. Você pensa o seguinte, daqui a pouco recebe uma mensagem. Fulano, e aí? Fulano, e o relatório de não sei o quê? Fulano. Então, assim, ó, numa reclamatória trabalhista, você consegue, dependendo da situação, comprovar que você, por diversas vezes, ficou à disposição da empresa. Por quê? Porque fora do seu horário normal, você poderia ser chamado ali para resolver uma coisa, ou até, dependendo da situação, você deveria receber sobreaviso, porque você pode ser chamado a qualquer momento para ter que se deslocar e ir até lá na empresa, para alguma mercadoria que vai chegar, tá? Vai receber o mesmo valor da hora normal? Não, né? Por quê? Porque o cara está em casa. Só que é o tipo de situação que você não pode desligar seu telefone. Como assim? Tipo assim, ó, desligou o telefone, teu empregador tenta ligar para você lá no final de semana, o cara diz assim, cadê o fulano? Cadê o fulano que eu não consigo falar? O cara tá ou não tá de sobreaviso? Tá assim? Tá assim, né? Com certeza está. Por quê? Porque se o empregador ele tem a clara noção que você tem que estar à disposição dele se não precisar numa eventualidade, isso aqui se caracteriza o sobreaviso. Sobreaviso significaria o quê? Que você deveria receber 1/3 do salário normal, daquela hora normal, deveria receber 1/3. Professor e o empregador paga isso? Claro que não. Né? Como é que se resolve com a reclamatória trabalhista? Professor, então aqui eu estou aprendendo para fazer o cálculo pericial, beleza, para fazer o cálculo pericial. Também, né, para cada um de vocês que amanhã vai ter a sua empresa de auditoria, a sua empresa de contabilidade, para tomar o cuidado, para daqui a pouco você não sofrer uma reclamatória trabalhista, até para poder orientar, às vezes, algum empreendedor, né, que está montando o negócio, ele tem algumas dúvidas em respeito da prática trabalhista, porque ele pergunta para o contador, né, a maioria das vezes, e daí você consegue responder com bastante facilidade, beleza? Adiante. Diz aqui, ó, súmula 428 do TST, aplicação analógica, né, do artigo 244 para segundo. Então, diz lá, ó, o uso de instrumentos telemáticos e informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. O que eu estou querendo dizer? Não adianta o cara só chegar e dizer assim, porque eu tenho um telefone aqui. Não é por causa do telefone, você vai comprovar, né, que você tinha que ficar o tempo todo à disposição. Considera assim sobreaviso, então, o empregado que, à distância, ele não está na empresa, e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizado, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento ser chamado para o serviço durante o período de descanso. Legal? Legal, né? Deu para entender bem direitinho o que é o sobreaviso. Agora, a gente vai ver o que é chamado de prontidão. Vimos a ideia da jornada, sobreaviso, prontidão. O que é prontidão? E aqui tem o gráfico mostrando, né? Eu, para mim, não enxergo porque é muito pequenininho. Mas acho que na tela de vocês aparece melhor.
Considera-se prontidão o empregado que ficar nas dependências do empregador, em local por ele determinado, aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário normal. Por que a gente está vendo isso, né? Então você imagina o seguinte, tem lá um cálculo trabalhista para você fazer de uma sentença, e daí o juiz vai só colocar, olha, tantas horas aqui de prontidão, tantas horas de sobreaviso, aqui a gente teve conhecimento, o cara já sabe. Horas de sobreaviso é 1/3 da hora normal, e a hora de prontidão corresponde a 2/3 da hora normal, beleza? Bem bacana, né? Tempo de espera. Então, por fim, vale destacar que o tempo de espera corresponde às horas em que o motorista profissional, empregado ou o seu ajudante ficar aguardando a carga ou descarga do veículo nas dependências. Não são computados como jornada de trabalho, nem como horas extraordinárias. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Aqui é bem interessante, já vi caso de equívoco por parte, né, do profissional, e daí, né, depois teve acordo e tudo mais, mas o que acontece? O que é o tempo de espera? Você imagina o caminhoneiro vai lá, ele transporta mercadoria, certo? Motorista, né? Motorista de caminhão. O motorista de caminhão, ele transporta mercadoria daqui para São Paulo, daí depois de São Paulo ele volta para Santa Catarina, aqui para a nossa região, depois ele vai de novo para uma outra localidade. Ele recebe o caminhão, digamos que ele está com o caminhão carregado aqui, e ele vai até São Paulo. E lá em São Paulo, aqui tem um questionamento, ele descarrega ou ele não descarrega? Aí ele vai dizer assim, não, eu levo até lá na filial que tem em São Paulo. Aí eu tenho uma sala lá para me ficar esperando e tudo mais, até para dar uma descansada, e daí eles fazem alguns ajustes, depois até dependendo ele segue viagem, por exemplo, digamos que ele siga viagem. Esse tempo, ele está parado, né? Ele está parado, está descansando, tem uma salinha de espera lá para ele não está carregando nem descarregando, isso é chamado de tempo de espera, né? Ele poderia estar em casa, mas não, ele está trabalhando, ele está esperando, então, que eles façam ali, né, uma carga parcial, uma carga ou descarga parcial, né, ou até descarga total, ou ele vai seguir caminho, às vezes ele vai deixar em São Paulo, e de São Paulo ele vai pegar para uma outra localidade. Digamos, São Paulo, capital, ele vai para Campinas, por exemplo. Esse tempo que ele ficou parado, ele recebe. Ele não dá uma pausa no horário e ele fica lá dentro das instalações da empresa sem receber absolutamente nada e depois ele continua o trajeto. Não, ele continua recebendo. Só que ele recebe um percentual menor. Por quê? Porque se entende que ele não vai estar efetivamente com a mão na massa. Se ele comprovar que ele está com a mão na massa, que ele carrega e descarrega, ele tem direito à hora normal. Tá? Ou se ele estiver trabalhando em hora extra, ele vai receber como hora extra. Mas se ele não mexer, se ele não carregar e não descarregar, é tempo de espera, tá? Que eu trouxe um exemplo de ideia de tempo de espera. Legal? O professor tinha comentado isso com vocês quando vocês estiveram? Vocês lembravam ali dessas horas sobre aviso, o que era o tempo de espera? Viram exemplos? Imagino que sim, né? Vocês trabalharam durante um semestre inteiro sobre os pontos, se vocês forem observar, como aqui a gente está fazendo uma revisão, eu faço numa velocidade muito mais rápida, né, do que talvez o professor vai falando com mais exemplos para que vocês compreendam mais. Assim, quando é conhecer a primeira vez sobre o assunto, você, né, demanda uma quantidade maior de informações. Jornada de trabalho, né? Então, como é que é a jornada? Diz assim, ó, os limites da duração normal ou comum do trabalho estão fixados no artigo 7º, inciso 13, né, e é o equivalente a 8 horas diárias ou 44 horas semanais, que vai dar 220 mensais, né? E tudo que extrapolar o limite de jornada constitucional deverá ser pago com acréscimo mínimo de 50%. Então, a Constituição, né, e a legislação, ela vai trazer assim, ó, esse a mais na hora extra é de no mínimo 50%. Professor, como é que ele seria mais do que isso? Situação de acordo coletivo, né?
um acordo de trabalho ou uma convenção coletiva, onde daí os sindicatos dos trabalhadores com o sindicato dos empregadores lá, né, eles se reúnem e daí eles estabelecem, olha, a hora extra deveria ser de 60% ou de 70%, beleza? Então, assim, ó, as horas, né, as horas extras, elas são aqui, que nem demonstra, no mínimo 50. O que o advogado faz, o que o contador faz? Olha as convenções coletivas, ou verifica se tem um acordo que fixa um percentual maior, tá? Porque daí esse percentual vai ter que ser maior. Então, um acréscimo de no mínimo de 50% do valor da hora, e esse valor também vai, esse 50% ele vai influenciar nos reflexos. Então, ele vai gerar, né, um reflexo, ele vai gerar consequências também para cálculo do aviso prévio, para 13º salário, para cálculo das férias, né, o mais um terço das férias, que é o chamado terço constitucional, FGTS, depois quando se aplicar a multa de 40% sobre a FGTS, e o DSR, né, o descanso semanal remunerado também, tá? Salvo compensação de jornada nos termos da lei, né? Então, às vezes você tem lá um acordo que possibilita a compensação, o que é chamado de banco de horas. Nosso material vai falar um pouco mais sobre isso. Como a Constituição determina que deve haver repouso semanal, chega-se ao limite máximo de 220 horas por mês. Por quê? Seguindo o módulo constitucional semanal de 44 horas, respeitado um dia de descanso, restaram 6 dias por semana para o trabalho. Dividindo os 44 por 6, né? Aí é que ele fez a conta. Você divide 44 se a pessoa trabalhar 6 dias. Pode ser que a pessoa, né, aqui ele diz, ó, 7 horas e 33. 7 horas, né, ele explicou aqui, que é o mesmo que 7 horas e 20 minutos. O que acontece? Às vezes a pessoa trabalha 8 horas diária, faz 8 horas durante os 5 dias, 8 vezes 5, 40, e daí no sábado ele faz as 4 horas para fechar as 44. Tá? Então, eu tenho situação de que o funcionário trabalha 7 horas e 20, existe a situação onde o funcionário trabalha 8 horas de segunda a sexta, para dar 40 horas, 8 vezes 5, e trabalha 4 horas no sábado. Então, geralmente o que acontece? O trabalhador trabalha de manhã e de tarde durante a semana, chega sábado, ele trabalha só sábado de manhã, para fechar as 44, tá? E ali ele explicou, né, que na hora que você fez a conta, o ponto 33 é ponto 33 de 1 hora. Então ele fez a multiplicação ali, achou, né, bem certinho. Aqui, eu trouxe uma tela para vocês aqui, ó, que ele mostra, né, a possibilidade, ó, sem acordo de compensação. O pessoal trabalha 7 horas e 20. Aqui ele fez toda a multiplicação para descobrir bem certinho quantas horas dava. E aqui a possibilidade, né, alternativa de trabalhar 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Não me lembrava dessa imagem, senão eu já tinha clicado antes. E aqui uma outra possibilidade, onde a pessoa, né, ele tem um acordo de compensação e ele trabalha 8 horas e 48, fechou no horário ali, ó, bem direitinho, e ele não trabalha no sábado, então ele trabalha mais durante a semana. Aqui, salário hora, empregado sujeito ao regime geral do trabalho, 40 horas semanais. Se a pessoa trabalhar 40 horas semanais, que é possível, né? Aí o divisor vai ser 200. A gente fala 220, mas daí a aplicação do divisor é 200. Redação dada na sessão do Tribunal Pleno, realizada em 2012. Para os empregados, né? Quando sujeitos a 40 horas semanais, aplica-se o divisor 200. Beleza, vamos adiante. Bancários. Bancários que não exercem o cargo de confiança, eles trabalham 6 horas diárias. Então, quando eu entrei no Banco do Brasil, trabalhava 6 horas e você tem os 15 minutos de intervalo. Então, pelo sistema, ele dava mais 15 minutos, né? Dava tipo como se fosse 6 horas e 15, mas 15 minutos era o seu intervalo. O intervalo, ele não era cronometrado, desses 15 minutinhos, porque a ideia o que é? 6 horas é para o cara meio que, quase que praticamente trabalhar direto, dar um tempinho para o cara fazer um lanche. E esse lanche, né, às vezes o cara vai no refeitório ali da empresa, não precisa ter um controle tão rigoroso, então ele tem aqueles 15 minutinhos, tá? Então, eu tinha, né, por exemplo, eu trabalhei no banco ali, entrava às 10, se eu não me engano, ou não, era
era 11 ou 15 para as 11, era, enfim, ele jogava assim, ó, 6 horas e 15 bem direitinho, tá? Acho que era das 11 até as 5h15, né? Ainda bem certinho, ó, das 11 até as 5h15, essa era a minha jornada, entrava às 11, né? Ah, professor, e se você entrasse uns minutinhos mais cedo, era tudo no computador, no sistema, então se eu entrasse 5 minutinhos mais cedo, ele ia me liberar 5 minutinhos mais cedo. Ah, professor, e se você quisesse chegar às 10 da manhã? Aí o sistema ia dizer que eu estava fora do meu horário, aí ele não ia autorizar, tá? Por quê? Porque o banco tem uma preocupação, ele não queria que, tipo assim, ó, se é para você fazer horas a mais, você faz, se não, não, né? Era sempre assim? Não, desde que, claro que não imediatamente quando eu entrei, mas antes de eu assumir as comissões, eu já passei a cobrir as férias de colegas, né? Então, assim, que daí seria o assistente. O assistente é alguém que já tem um cargo onde ele trabalha 8 horas. Então, aumenta a sua jornada e já muda, já tem um intervalo de 1 hora. Aí tinha o controle, né, da saída no sistema, depois volta. Quando dava saída, você não conseguia mais fazer nenhuma operação no sistema, que era justamente assim, ó, deu saída, vai almoçar. Não adianta ficar aqui na frente do computador que não vai conseguir fazer nada. Beleza? Telefonista, operador de call center e telemarketing, né? 6 horas diárias, segunda a sábado, 36 no total, né? Bancária só de segunda a sexta, vocês sabem. Aprendiz. Aprendiz recebe uma jornada de 6 horas contínuas, sendo vedada a realização de compensação de horas, salvo se o aprendiz tiver completado o ensino fundamental e concordar. Caso em que poderá ter a jornada elevada para até 8 horas diárias, desde que nela sejam computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, porque o aprendiz tem que ter as horas de estudo. Legal? Não mencionei tantos artigos. Aqui a minha preocupação não é que ninguém decore o artigo em si. O material ele é bem completo para que vocês possam, né? O dia que vocês quiserem ter o material, sempre lembrando, eu sempre trabalho muito com vocês a ideia de saber onde pesquisar, né? Então, assim, sempre, né, pesquisem para ver. Estou falando um conteúdo para vocês. A gente, nesse momento que a gente vive hoje, né? Sempre foi, na verdade, mas a gente está com uma velocidade muito grande nas alterações da legislação, então sempre é importante ver se a legislação está em vigor. Turnos ininterruptos de revezamento. Ocorre quando o empregado habitualmente sofre variação no seu turno de trabalho, ainda que em 2 turnos, que compreendam no todo ou em parte o horário diurno e noturno, porque ele está submetido à alternância de horário, né? E esse horário, tipo assim, o cara vai mudando, é aquele funcionário que ele está cobrindo os outros. Então você imagina assim, ó, que você tem uma equipe e você contratou alguém, às vezes para estar revezando e estar cobrindo a folga do outro funcionário, tá? Então é um cara que às vezes está de manhã, às vezes está de noite, é uma loucura, né? Então o que diz aqui, ó? Pois, né, o funcionário é submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, óbvio, né? Um dia o cara está de manhã, outro dia está de noite, imagina o biológico dele. Por exemplo, hora o empregado trabalha de dia, hora trabalha de noite. Nesses casos, a jornada do trabalho deverá de ser de 6 horas contínuas por dia. Caso não haja previsão em norma coletiva, caso não haja previsão, pode ser que diga alguma coisa, né? As horas excedentes às 6 horas deverão ser remuneradas como extraordinárias. Entretanto, se houver previsão de acordo ou convenção, o empregado poderá trabalhar 8 horas e, nesse caso, daí não vai ser remuneradas como extra. Então, assim, o cara cobra o revezamento. Aí a convenção coletiva diz assim, não, beleza, ele pode trabalhar 8, tá tudo certo. Se tiver na convenção coletiva, beleza, tá tudo certo. Se não tiver, ele poderia fazer uma jornada de 6 horas e as outras 2, se ele trabalhou 8, né, deveriam ser horas extras. Aqui ele traz, né, são direitos que a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, ó, tá lá na Constituição. Depois, aqui tem orientação jurisprudencial, né? Estabelecida a jornada superior a 6 horas, limitada a 8, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turno interrupto não têm direito de, como a 7ª e 8ª, como hora extra, beleza? Recebe como se fosse hora normal trabalhada. Né? Porque às vezes quem está trabalhando e está cobrindo as férias, o cara também não quer ganhar as 6 horas, ele quer ganhar as 8. Né? Tem convenção coletiva, ele recebe às 8. Alguma hora é hora extra? Não, é tudo hora normal, beleza? Né? Que às vezes a gente pensa assim, pô, será que é maldade? Mas às vezes assim, cara, todo mundo trabalha 8 horas.
Aí é necessário que haja uma convenção coletiva para dizer, esse que for fazer o revezamento, como ele vai ter que cobrir, e senão os horários também não vão fechar, ele também vai fazer 8, ele vai receber pelas 8, tá? Só que sem o adicional de hora extra. Faz jus a jornada especial, né, o trabalhador que exerce suas atividades em sistemas de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendem no todo ou parte o trabalho horário diurno e noturno, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Aqui ele está querendo dizer assim, não importa qual que é a atividade, né? A atividade é irrelevante, o que importa é o regime de trabalho dele. Tem a possibilidade aqui, a gente está vendo as várias letras sobre a jornada de trabalho, então a linha E aqui do meu caderno, ela diz assim, regime de tempo parcial. Nesta modalidade, o empregado exerce uma jornada inferior ao padrão constitucional. Qual que é o padrão constitucional? 8 horas diárias, tá? Com a redução proporcional do salário. Então, se ele trabalhasse 8 horas que nem os demais, ele ganharia tanto. Ele trabalha menos do que a jornada normal. Então, ele vai ter uma redução proporcional do trabalho. Então, diz ali, o trabalho em regime de tempo parcial sofreu inúmeras alterações decorrentes da lei. Trata-se daquele cuja duração não exceda 30 horas semanais. Então, se a duração... trata-se daquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26, com a possibilidade de até 6 horas suplementares por semana. Então, aqui ele diz assim, quem trabalha parcial, se ele trabalhar até 26... Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Mensagem aqui da tutoria. Beleza, então, se foi até 30 horas, se ele tem jornada parcial 30 horas, ele não pode fazer hora extra. Se ele tem a jornada de 26 horas semanais, aí ele pode fazer um total de 6 horas. Ele vai chegar a 32, professor. Isso mesmo, daí ele vai chegar a 32 horas. Então, na hora que você for estipular o contrato de trabalho com ele, né, às vezes vale a pena botar 26, pode fazer as horas extras ali, né? É claro que também você vai pagar o adicional, então vai depender de cada caso, um caso, né? Aqui eu trouxe o artigo 58 da Constituição, para a gente possa ver aqui, né? Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa. Então, o empregado vai ter que assinar a manifestação. Quem é que faz? A contabilidade, né? Vai botar os dizeres, ele vai lá e preenche, né? Na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Beleza, então o que nós temos a respeito de jornadas de trabalho? Eu tenho ali, o que eu tenho? Jornada, conforme o artigo 58 da CLT, e o empregado doméstico, né? Então, isso no tempo parcial. No tempo parcial, a jornada pode ser de 30 ou até 26 horas. Se for o empregado doméstico ele tem uma legislação própria, né? É a Lei Complementar 150 de 2015. Então, nesse caso, o que acontece? A jornada, a lei vai trazer, né, de até 25 horas semanais, tá? Então, apenas quando o regime não ultrapassa 26, quantas horas pode fazer? E o empregado doméstico pode fazer o quê? 1 hora diária, com limite máximo de 6. As férias de 30 dias, o empregado doméstico ele recebe uma férias de 18 dias. O que acontece? As férias de 30 dias vai ser conforme o salário dele. Então, ele vai ter direito a férias de 30 dias, mas aquele salário dele também já é menor, né? E ali, o empregado doméstico, 18 dias. Abono de férias, possível conversão em abono pecuniário, ou seja, ele pode vender as férias. E no empregado doméstico não é possível vender as férias. Fragmentação do período em 3.
Empregado doméstico não pode, até porque o prazo dele é menor, né? E sim, tá? A gente não comentou ainda a respeito das férias, mas a legislação estabeleceu que pode alterar as férias, né? Pode ter as férias fragmentadas, e aqui o empregado em regime parcial, ele pode sim, né, fazer ali o parcelamento das férias. Aí aqui eu tenho a situação de jornada de trabalho intermitente, que é sinônimo de descontínuo. À luz da lei, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses. Então é aquele que trabalha por um período, né? Daqui a pouco ele não está mais trabalhando, daqui a pouco ele trabalha, depois ele volta, né? Então, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, que daí você tem uma legislação própria. Então, como é que funciona? Celebrado por escrito, especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor, né, horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Aí, esse ali, ele vai ser chamado, né, isso foi uma das mudanças que tem ali, ele vai ser chamado quando tiver necessidade. Então, assim, agora eu preciso que você trabalhe, aumentou o serviço aqui, ele é convocado. Convocação do empregador com 3 dias corridos de antecedência, por qualquer meio de comunicação. Eles vão estipular, vai ser pelo WhatsApp, vai ser, né? Então, recebida a comunicação pelo empregado, o empregado terá o prazo de 1 dia para responder, se ele vai ou não vai. Opção 1, ele responde aceitando ou recusando, ou opção 2, não responde. Não responde significa recusou. Se ele não responder, não é para ele vir no dia, ele tem que responder para daí saber se o cara vai estar lá ou não. Aceitando, o empregado pode ou não comparecer. Aceitando e comparecendo, no final de cada período de prestação de serviço, o empregado recebe de forma imediata a remuneração. Férias proporcional, 1/3, 13º proporcional, né? Os adicionais, o recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativamente a cada uma das parcelas. Aceitando e não comparecendo. Então, assim, ó, lembra que ele teve um tempo para responder, ele deveria responder. Ele respondeu, ele disse que ele ia, só que ele faltou. Se ele aceitar e ele não comparecer, a parte que descumpriu, sem justo motivo, pagará a outra, no prazo de 30 dias, uma multa de 50% da remuneração, que seria devida, permitida compensação igual ao prazo. Então, assim, ó, o cara disse que ia, não foi, né? Pô, deixou o empregador na mão. Ele vai pagar uma multa equivalente a 50% do que ele iria ganhar. O negociado prevalece sobre o legislado. Jornada de trabalho. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes, tá? Então, assim, ó, não dá para daí a pessoa fazer o chamado trabalho intermitente e dizer assim, mas eu fiquei à disposição. Não, tá? É uma outra forma, outra metodologia. Então, ele não vai poder dizer que esse tempo ali ele ficou à disposição do empregador, tá? A legislação é clara nesse sentido. O empregador efetuará, o recolhimento da contribuição do INSS, né? E o depósito de garantia na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante de cumprimento das obrigações. Aqui é o demônio, tá? É o capeta isso aqui. Por quê? Porque, pelo seguinte, o INSS, a pessoa que trabalha como intermitente, ele vai ganhar menos. Aí ele tem uma remuneração menor. Às vezes ele trabalhou no mês pouco tempo. O INSS, por sua vez, ele vai entender o seguinte, que se a pessoa não contribuiu o suficiente, ele não vai contar como tempo, então não vai contar para fins de aposentadoria. E se ele quiser, ele vai ter que resolver, ele vai ter que complementar a contribuição dele. Então, assim, a legislação permite ele ganhar menos, ele ganha pouco, ele ganha insuficiente para contar para fins de aposentadoria, e daí ele diz assim, tipo, o cara já não tem dinheiro, ainda tem que pagar mais, né? Então, infelizmente, não é fácil. Deixa eu só fechar aqui, que eu estou escutando, está fazendo barulho aqui na tela. Pronto, agora sim, voltando. Vamos lá. Situação dos jornalistas profissionais. A jornada de trabalho desses profissionais não deverá exceder as 5 horas,
tanto de dia como à noite, podendo ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento do ordenado, correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe o intervalo destinado a repouso ou a refeição. Então, aqui, né, qual que é a jornada do profissional jornalista? 5 horas, tá? E ela pode ser elevada até 7. Então, vocês veem que a própria legislação ela vai trazer situações distintas. Isso é importante trabalhar ou entender para vocês, porque, assim, não é toda a profissão que ela tem a mesma carga horária. Vimos ali a respeito do telemarketing, né, 6 horas, 36 semanais, bancário, 6 horas diária, quando ele não tem cargo de confiança, né, quando ele tem cargo de confiança ele vai para 8. E assim a gente vai vendo algumas profissões. Operadores cinematográficos, horas diárias, 6 ou 5 horas consecutivas na cabine. Tripulantes de embarcações, entre 0 e 24 horas do dia civil, ele poderá, então, ficar no posto durante 8 horas. Vou passar mais rápido, porque o objetivo aqui é que vocês tenham o material completo, né? Mas, às vezes, pode não estar no dia a dia de vocês, então, né, acaba não interessando tanto. Horas extras de trabalhadores em Minas, 6 horas. Estagiários, então, educação especial, 4 horas por dia. Nível médio, 6 horas por dia. Curso que alterna teoria e prática, até 40 horas por semana. Viram que tinha aquela parte que tinha que dizer, né, o que era hora, teoria. E depois, a época de provas, ela tem que ser reduzida pelo menos a metade, tá? Aí aqui, ó, há uma tabela bem bacana, um quadro, na verdade, né? Um quadro bem bacana, mostrando ali o fundamento legal e os limites da jornada, né? E apresenta também a respeito dos estagiários. Continuando agora, falando um pouco a respeito da jornada extraordinária, que é a hora extra, né? Jornada extraordinária é a hora extra. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra será de pelo menos 50%. A gente já viu isso, né? Beleza, ele traz ali, ó. Em cima, o que vocês estão vendo? Em cima está a CLT. E embaixo a gente tem a Constituição Federal de 1988. As duas falando, né, que a hora tem que ser de no mínimo 50% a mais. E daí diz assim, ó, aqui vale uma ressalva, né, que é a possibilidade de compensação. Então, assim, ó, se houver a possibilidade de compensação, o cara vai compensar, ele não vai receber hora extra. O que é o acordo de compensação? Quando tem mais movimento, o cara vai trabalhar na empresa. Quando o movimento estiver menor, o empregador libera ele. Ó, hoje não precisa trabalhar. Aí compensa lá do teu banco de horas. Aqui diz, ó, o excesso de um dia pode ser compensado na diminuição de outro. De maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Aí aqui, ó, o banco de horas, leiam lá o parágrafo 5º. O banco de horas que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual, sempre por escrito, desde que a compensação ocorra no prazo máximo de 6 meses. Ele tem que compensar em 6 meses. Ah, professor, se não compensar, aí vai pagar as horas extras, tá? Não é para deixar a eternidade, tá? E daí, ó, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido em acordo individual, tácito ou por escrito para compensação. Então, aqui tem a questão do acordo, né? Que é lícito, né? Ó, banco de horas, aí eu tenho ali, ó, acordo de compensação de jornada para compensação semanal ou mensal. Se for para compensação semanal ou mensal, pode ser um acordo individual e ele pode ser tácito ou escrito, beleza? Se for para semanal ou mensal. Se vai ter ali a ideia do banco de horas para compensação em mais de um mês, né? Compensação semestral, acordo individual, e aqui tem que ser por escrito. Então, assim, ó, se for um prazo menor aqui, semanal e mensal, pode ser tácito, né? O que é o tácito? Né? Que ficou entendido entre eles, não vai precisar demonstrar ou comprovar com documentos. Agora, se for uma compensação para mais de um mês, tem que ser por escrito. E se for anual, necessita de autorização em acordo ou convenção coletiva. Tá? Se for mais do que o semestre, se for para o ano todo, aí vai ter que ter um acordo coletivo, né? Um acordo, digamos assim, ó, entre o sindicato e a empresa, né? Isso é um acordo. O acordo é o quê?
Tá lá, o sindicato negociou para todos os funcionários, para aquela grande corporação. Isso é um acordo, né? Uma convenção coletiva são os sindicatos ali negociando. Exemplo. Vamos a um exemplo aqui. Maria, que possui banco de horas semestral, fixado por meio de acordo individual por escrito da empresa, foi desligada com saldo de 57 horas no seu banco de horas, né? Nesse caso, essas 56 horas deverão ser pagas como hora extra, por ocasião da sua rescisão, considerando o valor da hora da remuneração à época da rescisão, tá? Então ele vai considerar o quê? Ah, teve aumento. Vai pagar com base no que na época? Não. Quanto é que é a hora aqui na época da rescisão? A hora vale tanto. Então isso vai ser hora extra, as 50 horas, considerando o salário final. Tá? Outro exemplo. Daniela, empregada, não acordou compensação de horas com sua empregadora, empresa ABC, e trabalhou a semana 10 horas, de segunda a quinta, mas ela não terá direito a receber as horas extras. Por quê? No total, ela não extrapolou as 44, né? E olha, ela está aqui, ó, durante uma semana, ela não extrapolou e ela está num período bem curto. Então, isso porque o salário de Daniela já inclui todas as horas trabalhadas e, por isso, o não atendimento das exigências legais implica o pagamento apenas do respectivo adicional. Nesse caso, conforme, né, Daniela não deverá receber tais horas como extra, mas apenas adicional. Aí aqui ele traz a situação que dela recebe o adicional e não como hora extra, ela recebe só os 50%. Senhores, regime de escala 12 por 36. O que é o regime de escala 12 por 36? É aquele que a pessoa trabalha 12 horas, né? E daí depois ela folga um dia e meio, né? Então, trabalha 12, folga 36 horas. Então, isso aqui é uma exceção ao disposto no artigo 59 da CLT e é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas. É só pensar assim, ó, tipo os médicos, né, policiais, acho que os bombeiros também, né, eles trabalham esses regimes de 12 por 36. Então, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso. Aqui talvez alguns estão pensando assim, será que o cara recebe como hora extra? Não, né? A ideia é o seguinte, se o cara vai ser contratado 12, vai folgar 36, ele vai ganhar aquele horário, não vai ter hora extra nessa, não vai ser tipo assim 8 horas e para fechar em 12 vai ser hora extra. Não, tá? A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 dessa consolidação. O empregado que trabalha nessa escala, né, 12 por 36, se trabalhar nos domingos e feriados, não tem direito de receber em dobro. Assim como, mesmo que este cumpra integralmente a jornada noturna, né, então ele trabalhou de noite, ele vai ganhar como horário noturno? Lembra que a gente falou na aula passada do adicional noturno? A gente falou sobre remuneração, né? E daí a gente falou sobre os vários adicionais ali. Então tá. Então, e o trapaste só receberá adicional noturno pelas horas trabalhadas, pois não terá direito à irradiação da hora noturna para a diurna. Aqui ele traz a situação, né, de como é que vai funcionar. Ele diz assim, ó, após a reforma trabalhista, tal modalidade pode ser adotada mediante simples acordo individual. O que acontece aqui é que assim, ó, na hora de contratar ou de chamar, já foi pactuado quanto que ele vai receber, considerando que ele vai trabalhar noturno, diurno, né? Então, assim, ó, é aquele valor, né? Ele vai estar naquele valor. Ainda quanto à jornada 12 por 36, diz lá, ó, o legislador diz que o referido intervalo pode ser observado, ele pode ser concedido ou indenizado. Significa dizer que os intervalos dentro da jornada 12 por 36 não precisam ser concedidos. Eles podem ou não ser concedidos. Se não concedidos, serão indenizados. O cara vai pagar, né? Vai indenizar pela supressão, né? Por não ter tido o intervalo. Prorrogação em atividades insalubres. Então, qualquer prorrogações
só poderão, né, ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matérias de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e a verificação dos métodos de trabalho, que diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias, federais, estabelece. Então, a ideia é o seguinte, atividade insalubre, pode ter hora extra? Desde que as autoridades, que nem a gente viu, autorizem. Se não, porque a ideia é o seguinte, o cara já está num ambiente que vai fazer mal para ele, né? Então, assim, o cara está num ambiente que vai fazer mal. Tipo, não, né? Então não poderia. A não ser, né, que daí ele faça. Me deixe só um minutinho, por favor, eu tenho que fazer uma pausa. Só um minutinho. Só para mim resolver aqui uma coisa que estão chamando aqui. Beleza, voltando. Obrigado pela atenção de vocês. Então, ó, teve uma alteração na legislação que ela estabelecia a questão do que você faz, né, em relação a acordo coletivo, convenção coletiva, prevalecer, inclusive, sobre o legislado, né? Então, aqui diz assim, ó, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, eles têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Então, aqui ele abre a brecha para que num acordo coletivo, numa convenção coletiva, eles puderem fazer esses ajustes. Legal, bem interessante. A CLT, ela também traz as situações onde ela proíbe que haja um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Então, assim, ó, não pode existir uma convenção coletiva, um acordo coletivo que vai fixar que a pessoa vai ganhar menos do que o salário mínimo. Por quê? Porque a legislação já trouxe que aquele era o salário mínimo. Não estou dizendo se a pessoa trabalhar pouquíssimas horas, mas assim, a jornada de trabalho é essa, o cara vai ganhar menos do que o mínimo? Não pode, né? Então a legislação ela vai trazer todas as vedações. Eu também não quero tirar o nosso foco aqui, mas assim, ela vai trazer as situações onde é vedado, proibido, e ele vai trazer também as situações onde você pode sim, né, fazer as alterações, ou você pode, o acordado, né, está acima do legislado, né? Então, o acordado está acima da lei, né? Acordado com o quê? Convenção coletiva, né? Ou um acordo. Beleza? Então, aqui, ó, prorrogação de jornadas em necessidades imperiosas. Então, aqui, ó, motivo de força maior, comunicação do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Aí, aqui, ó, serviços inadiáveis ou cuja inexecução pode acarretar prejuízo manifesto e recuperação do tempo perdido decorrente de causas, acidentes ou força maior. Então, ele traz situações aqui, ó, onde diz, ó, nesses casos, não há necessidade de comunicar ao Ministério do Trabalho, não há necessidade, né? Então, força maior, às vezes uma coisa que é inadiável, imagina, você tem que comunicar ao Ministério do Trabalho, só que, tipo, cara, tipo assim, vai gerar um baita prejuízo. Imagine uma situação onde você tem a mercadoria e a mercadoria ela tem que ficar numa temperatura mais baixa e daí dá algum tipo de problema e ele fala assim, não, todo mundo tem que trabalhar aqui porque senão a gente vai perder toda a carga, né? Então, assim, situações ali, né, que é um serviço inadiável, então vai ter a prorrogação,
né? Por quê? Porque senão o cara vai perder, dependendo da situação, pode deixar na empresa numa situação que depois ela não consiga se reestabelecer, tá? E aqui ele traz, né? Empregado menor de idade, numa situação de força maior, máximo de 12 horas, e desde que o trabalho do menor seja imprescritível, né? O que acontece? Não sei se vocês sabem, né? Menor de idade não pode, né, trabalhar em ambiente insalubre, tá? Menor de idade não pode trabalhar em ambiente insalubre. Beleza. Senhores, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso intervalo, daqui a 20 minutinhos nós voltamos, e daí nós vamos conversar a respeito do período de descanso interjornadas, né? Também chamado de entre-jornadas, beleza? Vou parar a nossa gravação por aqui. Então, daqui a 20 minutinhos a gente volta. Um abraço para vocês, até daqui a pouquinho. Valeu!